Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este sábado da 5ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 8º do Evangelho de São Marcos, dos versículos de 1 a 10. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Amados e amadas de Deus, o evangelista coloca diante de nós o cenário no qual Jesus se encontra. Jesus tem diante de si uma grande multidão, e uma grande multidão que não tem o que comer. E qual é a atitude de Jesus para com a multidão? Jesus tem compaixão daquela grande multidão. A atitude de Jesus é uma atitude de compaixão. Jesus sofre com aquela multidão que não tem o que comer, com aquela multidão onde tem pessoas que vieram de longe e que podem voltar para casa sem comer. E se voltarem para casa sem comer, muita gente vai se desmaiar pelo caminho, vão sofrer. Atitude de Jesus de compaixão. E o que dizem então os discípulos? Os discípulos disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Amados e amadas de Deus, os discípulos têm uma pergunta muito humana. Como alguém poderia saciá-los de pão aqui no deserto? Quer dizer, onde é que vamos arrumar pão para que essa multidão toda coma? Uma atitude bem humana, uma objeção bem humana. Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem, e eles os distribuíram ao povo. Tinha também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Amados e amadas de Deus, Jesus pergunta então: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Amados e amadas de Deus, Jesus faz sim o milagre da multiplicação dos pães. Jesus multiplica os pães. Aquela grande multidão vai comer e vai ficar saciada, mas vai comer a partir daquilo que alguém tem, daquilo que se tem. Se tem 7 pães. Jesus multiplica esses 7 pães, faz um milagre. Amados e amadas de Deus, Deus age, mas Deus age a partir daquilo que nós temos. Deus age a partir do nosso pouco. Deus faz um milagre, mas faz um milagre a partir daquilo que nós temos, a partir do nosso pouco, a partir da nossa incapacidade. Deus vai agindo, Deus vai fazendo milagre. Jesus multiplica os pães e alimenta aquela grande multidão a partir daqueles 7 pães. 7 é o número da perfeição. E qual é a atitude de Jesus? Jesus pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Gesto que ele repetirá também na Eucaristia. Pegou o pão, tomou o pão e deu graças. Amados e amadas de Deus, Jesus alimenta essa grande multidão. Este alimento preanuncia um outro alimento, a Eucaristia, onde o próprio Jesus se dará em alimento para os seus, onde ele mesmo será alimento do seu povo, da sua igreja, dos seus discípulos. E diz o texto do Evangelho: comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Amados e amadas de Deus, 7 pães. Agora toda a multidão comeu e ficou satisfeita, recolheram ainda 7 cestos. 7, o número da perfeição. Este alimento é o alimento da perfeição, é o alimento da perfeição do novo povo de Deus, a Eucaristia. Esta multiplicação dos pães preanuncia um outro alimento, um alimento maior, que é a Eucaristia. Diz o texto do Evangelho: eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região da Dalmanuta. Amados e amadas de Deus,
que esse texto nos ajude verdadeiramente a vivermos de Jesus Cristo, a percebermos que Jesus Cristo, do nosso pouco, Ele faz o muito. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.